Olá, meu nome é Pedro, sou sociólogo, sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá e membro do grupo de pesquisa Dimensões do Governo Vargas e seus desdobramentos. Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre o movimento negro, especificamente na década de 30, sobre a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela foi um movimento que teve suas ramificações pelo Brasil todo, teve sede em vários estados pelo país, mas a sua principal atuação foi no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, onde ficava a sede principal, né? Qual que era o objetivo desse movimento? Esse movimento tinha como objetivo, primeiro, juntar a população negra, né, os homens e mulheres negras da cidade de São Paulo e do estado, para que tivesse um local para onde eles poderiam se encontrar, e especialmente o que eles chamavam de promoção da união política e social da população negra. O que isso significa? Era um movimento que buscava pela luta dos direitos civis da população negra aqui no Brasil, né? E dentro dessa associação, que depois se tornou um movimento, tinha vários departamentos. Tinha desde departamento de segurança, desde departamento cultural, né? E etc. E ali, nesse salão, tinha bailes beneficentes, tinha cursos profissionalizantes. E era um local também onde os negros poderiam se reunir para discutir um pouco sobre a sua própria atuação na política no estado de São Paulo e no Brasil, né? Pensar o que era o negro, né? Bom, primeiro, vamos falar um pouquinho também sobre os líderes, que eu acho que é bem importante, porque um dos líderes mais importantes são os irmãos Veigas dos Santos. Quem são os irmãos Veigas dos Santos? Tem o Isaltino Veiga dos Santos, né? E o Arlindo Veiga dos Santos. Os dois foram um dos fundadores, junto com o José Correia Leite, que era um outro importante líder desse momento. E a Frente Negra Brasileira ficou muito caracterizada no início dos anos 30 como uma espécie de movimento negro, mas conservador. Essa que é a grande diferença e o interessante, né? Os irmãos Veiga dos Santos tinham um alinhamento ideológico muito afinado com o regime de Getúlio Vargas, especialmente o Arlindo Veiga dos Santos, que também já foi chefe do movimento patronovista, que era o movimento monarquista, né? Que tinha sua ligação também, e não só ligação, mas um certo alinhamento ideológico, uma certa, como eu posso dizer, uma simpatia pela A e B, né? A Ação Integralista Brasileira, né? E esse posicionamento político mais à direita do movimento, ele não passava despercebido dentro do movimento. José Correia Leite fazia parte de uma outra ala, que era uma ala mais à esquerda e crítico ao regime Vargas, né? Então, assim, embates acalorados dentro do movimento eram muito comuns, né? A ala de José Correia Leite, que é uma ala mais à esquerda, com críticas ao regime Vargas, e uma ala voltada a Arlindo Veiga dos Santos, que era uma ala mais conservadora, que tinha ligação com a A e B, com o movimento patronovistas, e não era super comum ele escrever no jornal da Frente Negra, no jornal do movimento, que inclusive é o principal porta-voz do movimento, ou a voz da raça, elogios ao governo Vargas, ou então textos que elogiavam a ideologia política do regime Vargas, né? Então esse embate de ideias se dava especialmente no jornal, que era a ferramenta mais importante de comunicação que nós tínhamos naquele período. O jornal A Voz da Raça era o jornal oficial do movimento. Então era nesse jornal que eles publicavam desde convocações para as festas, desde vagas de emprego. Ele também era um jornal que ele tinha uma coluna dedicada à poesia. Então a população negra, os escritores, escreviam muito nesse jornal, era muito comum, né? Inclusive durante um certo período, ele era muito mais dedicado a essa questão da poesia e de literatura do que enquanto jornal político. Mas ele se torna um campo, digamos assim, né? Um campo de batalha ideológico muito interessante do ponto de vista nosso, enquanto pesquisador, né? Porque era nesse jornal que essas visões antagônicas, seja dos irmãos Veiga, seja do José Correia Leite e a sua ala, né? Se conversavam ali, se debatiam, né? Um ponto interessante para a gente poder entender sobre essa visão conservadora do movimento negro era que o seu jornal, que era a sua principal forma de comunicação, ele vinha lá em cima, lá no cabeçalho do jornal, um lema.
Deus, pátria, raça e família. O que é esse lema? Esse lema também ele é muito associado ao lema da A e B, né? Deus, pátria e família. E essa era uma das grandes críticas que esse movimento não só sofreu naquele momento pela sua ala contestatória, mas até pela própria bibliografia depois, né? O quanto essa aproximação da A e B e a FNB, como que ela se deu, né, na prática, né? Bom, o que nós sabemos é que o seu presidente, Arlindo Veiga dos Santos, tinha uma relação muito amigável, né, com os líderes da A e B e do patranovismo, né? Mas não só. A gente também precisa entender que todo movimento político ele também não tem um lado só. Então lá dentro da FNB também tinha uma ala voltada mais à esquerda que o que eles faziam? Alguns saíram e outros se mantiveram ali, né, se debatendo ali, tentando reconstruir uma nova imagem da Frente Negra Brasileira. Não à toa, em 1934, Arlindo Veiga dos Santos ele perde a eleição da presidência do movimento e quem assume a liderança a partir de 34 e de 35 é a ala ligada a José Correia Leite, que era uma ala mais, digamos, progressista e mais à esquerda. A Legião Negra foi um batalhão formado especialmente por homens e mulheres negras. Esse batalhão se juntou ao Exército Constitucionalista e foi a linha de frente e foi a luta na chamada Revolução Constitucionalista de 1932. A Legião Negra foi um grupo dissidente da FNB. A FNB se colocou enquanto neutra nesse processo de conflito e um grupo, uma ala que não concordava com essa posição, criou a Legião Negra. Um dos principais exemplos da Legião Negra foi o da Maria Soldado. Tem até uma história bem interessante que saiu numa nota no jornal A Gazeta em 1932, onde conta a história da Maria Soldado, que foi para a linha de frente, acabou se ferindo na linha de frente e depois retornou, né, ao campo de batalha. Essa história exalta ela enquanto uma grande heroína. Maria Soldado, ela era uma cozinheira que abandonou o seu trabalho e se alistou à Legião Negra para ir à guerra junto com os seus compatriotas. A Frente Negra Socialista foi mais um movimento, né, que se colocou contra as ideias conservadoras dos irmãos Arlindo Veiga dos Santos, né? A Frente Negra Socialista foi um movimento que foi primeiro, né, era um movimento ainda ligado à FNB e eles tentavam disputar esses territórios junto com a ANB. Logo passou um tempo, eles conseguiram se dissociar em certa medida, né, criando até um próprio estatuto, né, foi até publicado, né, um estatuto da Frente Negra Socialista deixando claro o seu posicionamento, né. A sua principal reivindicação era exatamente as críticas à FNB e a sua posição muito conservadora e muito à direita, né? A Frente Negra Socialista, ela acreditava que a FNB não poderia ir, né? Não poderia continuar caminhando lado a lado a extrema-direita no Brasil e no mundo, porque a gente também não pode esquecer que os irmãos Veiga dos Santos, especialmente o Arlindo Veiga dos Santos, não só era ligado à direita aqui no Brasil, a A e B, né, ao movimento patranovistas, como em vários artigos, ele elogiava o movimento nazifascista da Europa. E isso deixou muitos associados, né, desgostosos com aquilo, né? E a partir daí começaram não só os embates internos, mas a criar grupos e sair, ou criar grupos internos que debatiam internamente, né, essas ideias políticas extremamente conservadoras para a época. Um deles foi a Frente Negra Socialista, né, que não só criou um outro movimento, como foi uma grande resposta, uma resposta bem interessante para a Frente Negra Brasileira e para, especialmente, a população negra que via a Frente Negra Brasileira como uma grande referência. E foi mesmo, de fato. A gente não pode esquecer da importância da Frente Negra Brasileira do ponto de vista histórico e do ponto de vista social, né? A Frente Negra Brasileira, a gente pode dizer com toda tranquilidade que foi um dos primeiros movimentos que é onde nasceu a ideia, aquela ideia do que hoje a gente está muito acostumado, né? Das políticas de afirmação, né?
Dentro do movimento da FNB, a principal reivindicação era o quê? Era que o Estado reconhecesse a população negra, a sua cultura, para que os negros conseguissem participar mais e mais e mais, não só da vida cultural, mas da vida política, né? Da sociedade brasileira. A gente não pode esquecer que a FNB também tentou se tornar um partido político também, né? Só que em 1937, quando o Estado Novo ele é instaurado, não só o jornal A Voz da Raça deixa de existir, mas também todas as associações, como nós sabemos, né? O golpe de 1937 pôs fim à FNB, ao seu jornal, e colocou, em certa medida, de escanteio, uma série de liderança e um movimento que tinha muito futuro pela frente, apesar dessas lutas ideológicas que existiam dentro do movimento.